a vida como Deus a vê, e estar tomando decisões que honram a Deus. E para se ter sabedoria, a primeira coisa, o primeiro ingrediente é temor a Deus. Para começar, se alguém quer ter sabedoria, você pode pedir a Deus, mas o ingrediente que tem que estar lá no coração é o temor, que é reverente, que confia e que obedece a Deus. E nós falamos de várias coisas até então, né, irmãos? Aqueles que têm uma memória um pouquinho melhor, talvez vai recordar, nós falamos do clamor da sabedoria no início, falamos da reflexão da sabedoria, da oferta da sabedoria, do alerta da sabedoria. Nós também falamos do presente e a proteção da sabedoria. Semana passada, nós começamos a falar das recompensas da sabedoria. Eu fiz uma pergunta no início: quem não gosta de receber recompensas ou salário, né? Eu gosto muito, né? Mas o salário vem quando você trabalha, né? E a recompensa vem quando algo precede. E aqui nós vamos estar falando de algumas coisas que precedem essas recompensas. Nós já falamos do versículo 1 e versículo 2 de Provérbios, que uma das recompensas é a longevidade e paz. Não necessariamente viver até os 100, 150 anos, pode ser, mas não é esse tipo de longevidade. Quer dizer, uma vida com propósito e significado. A maioria dos homens e mulheres que foram fiéis a Deus, eles, pelo contrário, tiveram uma vida de sofrimento e às vezes até partiram antes, né, dos demais, por causa de martírio, por causa do sofrimento pela causa. Mas essa longevidade é no sentido de ter uma vida abençoada, uma vida com significado, uma vida cheia, enquanto o mundo tenha anos, mas não tem propósito, está vazio. É uma vida longa no propósito de Deus. E também paz. O que adianta ter uma vida longa, cheia de conflitos, enquanto que a promessa aqui é de longevidade e paz, se guardarmos a sabedoria. E a sabedoria, irmãos, é figurada de várias maneiras nas Escrituras. É figurada aqui como o conselho de Deus, a palavra de Deus, a lei de Deus, o mandamento de Deus. Ou seja, a Bíblia, o que Deus tem a nos falar, é revelação escrita para nós. E logicamente nós vimos que ela culmina na revelação encarnada, que é Jesus Cristo, a sabedoria de Deus. Mas se você guardar essa sabedoria, então a longevidade e a paz vai vir como consequência, como recompensa. Ainda no versículos 3 e 4, outras recompensas é favor diante de Deus e diante dos homens. Alguém que guarda e vive na graça e na verdade, recebe favor diante de Deus e dos homens. Nós tivemos vários exemplos de pessoas que foram abençoadas diante de Deus e diante de pessoas aqui neste mundo. Diante dos reis, diante de autoridades, nós temos José na Bíblia, nós temos Daniel, nós temos o nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, porque a graça e a verdade estavam presentes na vida deles. E Jesus Cristo, ele é chamado de aquele que é cheio de graça e verdade. Hoje, então, a recompensa que nós vamos estar falando está nos próximos versículos, versículo 5 e o versículo 6. Vamos ler o que está escrito lá. Eu convido a você a ler comigo esses dois versículos. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Esses dois versículos estão ressaltando a ideia de confiança em Deus nas escolhas da nossa vida. As coisas de Deus e as coisas dele, vem em primeiro lugar na nossa vida. Quando eu confio em Deus de todo o meu coração, irmãos, Deus me guia e Ele me protege no caminho em que Ele me guia. A palavra confiar no Senhor, irmãos, nos remete à ideia e à pergunta de confiarmos, de entregarmos sem reserva, ancorarmos a nossa confiança naquele que merece. E aqui diz, confia no Senhor. E a pergunta que eu faço para você, em quem você confia? Em quem você confia? Você confia em você mesmo?
ou você confia em Deus? Eu não estou falando aqui para você ter uma baixa estima, pessoa que está insegura de fazer tudo, sabe? Não, nós aprendemos, nós devemos estar seguros. Se você vai dirigir, você não pode estar receoso, né? Será que eu viro? Será que eu não viro? Senão vai dar um acidente, né? Não é esse tipo de confiança nos reflexos, isso aí. Mas é aquela confiança, irmãos, que dirige o rumo da nossa vida. Não é só dirigir um carro. Que leva a gente a tomar decisões das mais importantes até as mais básicas e simples da vida. Essa confiança, irmãos, eu pergunto, em quem você confia na sua vida? Você confia na opinião sua ou na opinião das pessoas ao seu redor, sejam elas professores, sejam elas pessoas mais educadas, no sentido de academicamente falando, sejam elas pessoas mais experientes, ou você confia em Deus acima de todos esses? Este deveria ser essa deveria ser a nossa confiança em Deus acima de tudo. Confia no Senhor. E o tipo de confiança no Senhor, irmãos, é de todo o coração. É exclusividade. Lembra aqui que Deus não está falando, confia em mim 50%, 70%, 99%, não, 100%. De todo o coração. Exclusividade. Irmãos, Deus é um Deus que Ele não divide a sua glória com ninguém. Tá? E Ele merece toda a glória. Tá? Porque Ele existe antes de tudo e de todos. Ele é o autor da vida, o sustentador da vida, é o redentor da nossa vida. Ele merece, irmãos, toda a nossa confiança. Ele não deve ser um dos que estão na nossa lista. Ele deve ser aquele que é o centro da nossa vida. Deus, Ele merece. Porque ninguém fez ou faz o que Jesus Cristo fez por mim e por você. Ele é singular. Ninguém, por mais importante que seja, por mais que você admire, deu a própria vida para resgatar você da condenação eterna. Ninguém fez isso. Mas Jesus fez. Por isso, essa confiança deve estar completa e repleta, 100% integral no Senhor. Em Deus você pode confiar. Ele nunca quebra as suas promessas. Nunca quebra as suas promessas. Ele nunca mente. Em vários textos do Velho Testamento, Deus fez coisas que o povo não merecia, mas Ele fez por amor do seu nome. Porque Ele disse e Ele fez. Ele cumpriu. Porque Deus não mente. E nós, como seguidores de Cristo, nós devemos ter isso no nosso caráter também. De não mentirmos, de estarmos cumprindo as promessas. Deus jamais decepciona os que nele confiam e esperam. Ele nunca vai decepcionar você. Nunca, nunca. Eu posso pôr minha mão no fogo, eu posso me jogar no fogo por isso. Porque Ele nunca me decepcionou. Ele não vai te decepcionar. Se você entrega a sua vida 100%, confia 100% nele, eu digo para você, é a melhor decisão que você faz. Não confie em mim. O pastor está falando uma coisa que eu estou falando uma verdade. Não confie em nenhum pastor. Amém? Amém. Todos os pastores deveriam falar isso. Tá? Não confie em pastores. Confia no pastor com letra maiúscula. Salmo 23 nós pregamos sobre isso, né, irmãos? Eu não estou falando que pastores não devem ser confiáveis. Não, devem ser confiáveis. Mas não devemos dar a pessoas aquilo que só é devido a Cristo. A confiança integral, total, só Deus merece, irmãos. E devemos dar sem reserva. Aqui diz, confia no Senhor de todo o coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Então, quando você confia 100% em Deus, você deve desconfiar de você mesmo. As pessoas mais confiantes, mais confidentes que eu já conheci, não foram aquelas que não confiam em Deus. Aqueles que falam, não, eu confio no meu bastão, né? Eu sei, não. São aquelas que temem a Deus e que são corajosas para seguir a Deus até nas horas que todo mundo está indo para um lado. Ele fala, não, eu tenho confiança em Deus. Eu sei que Ele não vai me deixar na mão. Eu vou sozinho para aquele lado, mas eu vou confiando em Deus. Josué, quando entrou na terra prometida, ele disse, vocês escolham a quem vocês vão servir. Porque o povo judeu, eles entraram na terra de Canaã, estavam se contaminando com os prazeres da terra, seguindo aos deuses falsos. E Josué chegou e falou, vocês confiem, vocês decidam agora quem vocês vão seguir. Eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Amém. Que essa seja a coragem, a confiança. Irmãos, precisa-se de famílias assim hoje em dia.
não para fazer propaganda para ninguém, mas para dar glória a Deus. Confiança plena e total no Senhor, a despeito de qualquer perseguição, de qualquer problema ou oposição. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos. O que seria isso, irmãos? Leve Deus a sério em todos os passos da vida. Nós sabemos que tem o horário do culto na igreja, né? Nós vimos para a igreja, nos preparamos, ajeitamos nosso cabelo, colocamos nosso perfuminho, ajeitamos ali da melhor forma possível. Isso é muito bonito. Mas Deus, Ele não fica impressionado com esse momento aqui mais do que a nossa segunda-feira, do que aquele dia mais informal. Como é que você acorda, como é que você está bem-humorado, irritado. Isso é culto de louvor a Deus também, irmãos. Então o nosso culto é aqui domingo à noite, mas também segunda, terça, quarta, quinta, sexta. O nosso lazer e tudo mais. Até nas coisas pequenas devemos reconhecer a Deus. Reconhecer e considerar a Deus nas coisas pequenas e nas coisas grandes. Vou tomar uma decisão grande, é um emprego, é uma viagem, alguma coisa, mas também tomar uma decisão pequena. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Às vezes uma coisa pequena vai gerar uma consequência muito grande, irmãos. Nós nem imaginamos. Então, coloca Deus em todos os detalhes da sua vida. Reconhece-o em todos, não em alguns. Em todos os teus caminhos. E sabe qual que é a promessa? Ele vai endireitar as nossas veredas. Está vendo como é condicional, irmãos? Tem uma condição. Para Ele endireitar as nossas veredas, precisamos confiar nele 100%. Reconhecê-lo em tudo. Confiar totalmente e reconhecer em tudo. Pequenos e grandes. E deixa Deus cuidar do resto. Deixa Deus cuidar do resto. Não tem ninguém que cuida melhor do que Deus, irmãos. Às vezes pessoas ficam tão estressadas, preocupadas com coisas da vida, e é natural nosso. Eu também faço isso, tá, irmãos? Mas a sua e a minha preocupação deveria não ser com essas coisas da vida, mas em confiar em Deus, em reconhecê-lo em todos os meus caminhos. Jesus Cristo dá a ilustração perfeita disso, irmãos. Eu te encorajo a olhar na palavra de Deus em João, capítulo 4. João, capítulo 4. Se você esteve hoje de manhã, você vai lembrar desse texto. João 4, 34. Olha o que diz a palavra do nosso Deus. João 4, 34. Jesus Cristo está falando com os discípulos que foram a Samaria trazer comida para ele, enquanto ele estava no poço pedindo água para a mulher, evangelizando a mulher. Aí os discípulos trouxeram comida e Jesus não quis comer, e aí perguntaram para ele: alguém trouxe comida já do Senhor? Aí Jesus disse aqui, versículo 34. Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Irmãos, a prioridade de Jesus era confiar, reconhecer, obedecer a Deus. Essa era a prioridade de Jesus. Era mais importante do que encher a barriga. Sabemos que encher a barriga é importante, né, irmãos? É muito importante. O alimento que Deus nos dá é uma bênção. O alimento não só supre, mas nos dá prazer, né? Então o alimento é importante. Mas, mesmo assim, Jesus Cristo, ele colocava a obediência ao Pai acima do alimento. Olha, irmãos, que coisa marcante. Outro texto clássico, Mateus 6,33. O que diz lá? Jesus nos ensina novamente sobre isso. Mateus 6,33. Nos dá exemplo de prioridade. Mateus 6,33. Diz assim a palavra do Senhor: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Jesus aqui está falando de comida, de roupa, coisas que nós precisamos, né, irmãos? Básicas, para viver e sobreviver, né? Para o dia a dia. Só que ele está falando aqui: busca primeiro a Deus, busca as coisas de Deus, e todas essas coisas básicas Deus vai garantir para você.
É essa mesma ideia, irmão. Se preocupa com as coisas de Deus. Deixa Deus cuidar das suas coisas. Vamos fazer essa troca? Olha que troca boa. Eu vou me dar para Deus e para as coisas dele, e Deus vai ser o meu cuidador. Ele é o melhor cuidador que existe, irmãos. Ele vai tomar conta dos detalhes e das coisas grandes. E muita gente, irmãos, por aí, muitos crentes até estão tão preocupados, mas se eu não fizer, ninguém faz. Se eu não fizer, então, aquele tipo de mentalidade que parece que não põe Deus no meio dela, sabe? Que Deus não existe ali. Se eu não fizer, ninguém faz. Que tal Deus? Será que Deus serve? Se você confiar em Deus, será que Ele vai fazer a parte dele? Com certeza vai fazer a parte dele, irmãos. Então confiemos, então reconheçamos. Deus ele vai endireitar as veredas. Ele vai nos guiar e vai nos proteger ao longo do caminho, irmãos. Então a dica que eu dou para você, diante de qualquer decisão, é, primeiramente, confie em Deus. Confie em Deus. Eu tenho uma decisão, seja profissional, seja educacional, seja emocional na minha vida. Eu tenho um negócio para decidir, eu não sei o que é melhor. Então, confie em Deus primeiramente. Uma vez que você confia em Deus, você ora, pede para Deus guiar você. E aí você vai seguindo o que Deus já te orientou na Bíblia. Tem coisas que já estão aqui, tá? A gente não precisa ficar inventando, né? Por exemplo, se você vai tomar uma decisão em um negócio, a Bíblia nos instrui a não mentir, a sermos honestos, a darmos bons exemplos, né? Então, isso já te fala como que deve ser o nosso negócio, né? Não usar de suborno, não usar de mentiras, de coisa assim. E Deus ele vai cuidar do restante. Salmo 25:12, eu vou ler rapidamente. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho em que deve escolher. Então, se você teme a Deus, Ele vai conduzir você. Salmo 37:23, começo diz: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Esse homem bom não é um homem que não tem pecado, tá, irmãos? Mas é um homem que confia em Deus, o homem que teme a Deus, o homem que agrada a Deus por essa postura de confiança e temor a Deus. Então, os passos desse homem são confirmados por Deus. Eu te encorajo a ter essa recompensa de direção. Só que lembre-se, confie, reconheça o Senhor. Agora, a próxima recompensa que vem está no versículo 7 e versículo 8. O que diz a palavra do Senhor? Em Provérbios 7 e 8. Está ali. Não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isto será saúde para o teu âmago e medula para os teus ossos. Então a recompensa que temos é o bem-estar. O bem-estar. A questão aqui é de confiança e obediência para que se tenha esse bem-estar. De novo, está reforçando a ideia de desconfiar de si mesmo. Não seja sábio a teus próprios olhos. Irmãos, devemos ter sabedoria. Por isso que estamos pregando sobre sabedoria. Mas não esse tipo de sabedoria. A sabedoria aos próprios olhos. Todo mundo é sábio aos próprios olhos. Já nascemos assim. Até uma criancinha, você vai tentar ensinar. Não, ela sabe muito bem o que ela quer. Eu quero aquele brinquedo, mas não esse, né? Você sabe como que é, faz parte da nossa natureza. Infelizmente, caída, a natureza é caída. Então, não seja sábio com esse tipo de sabedoria, aos teus próprios olhos. Não tenhamos essa sabedoria própria, mas a sabedoria de Deus. Então, o oposto disso, ao invés de ser sábio aos próprios olhos, é teme ao Senhor e aparta-te do mal. Temer ao Senhor vem como resultado daquela confiança que eu falei para você. Confia no Senhor de todo o teu coração. E essa confiança, irmãos, ela nos leva a conhecer mais ainda a Deus. Você lembra quando você orou pedindo a Jesus para te perdoar os pecados e recebê-lo como Salvador da sua vida? Aquele momento tão gostoso de novo convertido, você quer ler a Bíblia, você quer aprender mais, puxa, o que está? Aí você marca, você risca, você tem dúvidas, você procura saber,
você vai na escola bíblica, pergunta para o pastor, para algum irmão, o que é isso mesmo? Ai, será que eu estou... não, estou aprendendo mesmo, estou crescendo na fé. Tira dúvidas da palavra de Deus. Esse momento tão gostoso te faz conhecer mais ao Senhor. E quanto mais você conhece a Deus, mais você vê quão pequeno você é, quão suja é a nossa vida. E aí você tem essa intimidade com Deus e essa vontade de ser mais santo, de estar mais perto. E quanto mais perto da luz, mais sujeira você vê. Reparou nisso, né? Mais sujeira você vê. Então, você cresce nisso. A confiança te faz conhecer e te faz temer a Deus. Mais ainda. Então, irmãos, não seja sábio aos próprios olhos. Confia no Senhor. Aí você vai chegar ao temor. Interessante toda essa ligação de uma coisa com a outra, né, irmãos? E aqui continua: teme ao Senhor e aparta-te do mal. Quando você confia em Deus, você se aproxima de Deus. Isso quer dizer que você está virando as costas para o pecado, virando as costas para o mal. Quanto mais você lê a Bíblia e ora, mais você vai conhecer a respeito da pessoa de Deus. Mas quando você tem pecados que você não quer lidar com eles, então uma das primeiras coisas que é deixado de lado é a leitura da palavra de Deus. Aquela sede, aquela vontade de buscar, de aprender, começa a ficar em segundo, terceiro lugar. Às vezes um filme, ou um jornal, ou um esporte, ou um lazer tem prioridade do que está se deleitando na palavra de Deus. Aparta-te do mal. Quando você deixa de confiar na própria sabedoria, você então teme ao Senhor, você está virando as costas para o mal. Então, se você não está preocupado com o pecado, está anestesiado em alguma área que você sabe, puxa vida, eu devia estar preocupado, né? Eu devia ter sede em buscar Deus. Cuidado, confessa, larga, busca, volta ao primeiro amor. Não deixa isso esfriarmos, não deixa isso esfriar, tá? Não espere que aconteça nada drástico para que você volte ao caminho. Deus está te lembrando agora, na palavra pregada de hoje à noite. Deus é gracioso. Olha para você ver, Ele não está te empurrando atrás de um problema, uma tribulação, para que tomemos uma decisão. Ele está nos abrindo o coração, com o Espírito Santo, nos lembrando calmamente, mansamente na sua palavra. Nos alertando das consequências e também dos resultados. Então, irmãos, quando nós fazemos isso, nós não somos sábios aos nossos olhos, tememos a Deus e desviamos do mal. Olha o resultado, irmãos. Isto será saúde para o teu âmago e medula para os teus ossos. Isso aqui, irmãos, é um bem-estar físico. É isso que está querendo dizer. Faz tão bem você estar bem com Deus, que até o seu corpo sente. Com isso, irmãos, não estou dizendo que o crente não fica doente. Não é essa teologia que eu estou pregando aqui, tá? Tem teologias que não são bíblicas, que dizem que se você é salvo, você não fica doente. Só que eles esquecem que Timóteo ficou doente, que Jó ficou doente, né? Que os apóstolos, alguns morreram antes da hora. Como explicar tudo isso aí, né? O que está falando aqui, irmãos, são regras, são princípios, não é promessa. Provérbios é isso, é regra geral para nós. E devemos viver pelo que é prudente, pelo que é regra, tá, irmãos? Isso o cristão deve fazer isso, tá? O cristão, quem vive pelas exceções são aqueles que não querem regras ditas por Deus, né? As normas que Deus estabeleceu. Então essas regras são essas aqui. Então a saúde ou bem-estar físico vem como resultado dessa vida. Irmãos, o mal ele prejudica o nosso corpo e o nosso espírito. Por mais que você vê alguém que não é salvo, que está longe ou desviado de Deus, parece tão bom, saudável e bonito, não está acontecendo nada com ele ou com ela, né? Mas você sabe que é questão de tempo, tá? Porque se a pessoa ela é salva, ela tem o Espírito de Deus habitando nela, Deus ele é zeloso, ele vai pesar a mão, porque Deus disciplina o filho a quem ama. Hebreus fala isso, tá? Então é questão de tempo. Ou se não disciplina, a outra possibilidade é então não é filho, então nunca foi salvo, precisa conhecer ao Senhor, tá? Então é só entender essa lógica bíblica.
Mas o mal, irmãos, prejudica o espírito e prejudica o corpo. Por exemplo, de alguém que teme e confia em Deus, a pessoa vai sentir isso na vida dela. Por exemplo, Provérbios 15, 13, aqui refere-se à tristeza. O texto diz: o coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Aqui está dizendo que a gente consegue demonstrar a alegria do coração pela nossa face, pelo nosso rosto. Todos nós demonstramos em algum momento da vida a nossa alegria, a nossa satisfação e também as preocupações da vida, né? Então, Deus criou os músculos do nosso rosto para um propósito, né? Nós temos mais expressões, mais músculos do nosso rosto do que outra parte do corpo. Eu ouvi falar isso uma vez, né? Você consegue expressar tudo quanto é coisa aqui, né? Por isso que esses robôs que estão tentando inventar, e dá dor de cabeça em quem está querendo fazer, porque nunca é igual a um ser humano. Eu vi os vídeos lá falando, puxa, criaram um robô igualzinho, a hora que você vai ver, é estranho, não está igualzinho, né? Sabe por que não vai criarmos? Porque nós não somos Deus. Deus criou perfeitamente. E aqui, irmãos, o nosso rosto demonstra como está o nosso coração, é um termômetro. Então, quem está triste por dentro, por mais que tenta disfarçar, não vai conseguir mostrar a paz e a alegria que tem em Cristo no rosto. Tá? Agora, outra coisa que pesa, é lá em, por exemplo, Salmo 32, a falta de paz com Deus vai ser revestido ou demonstrado através de sofrimento, até mesmo físico. Salmo 32, Davi provavelmente escreveu depois que ele cometeu o pecado de adultério. Davi, ele foi o rei um homem segundo o coração de Deus a vida toda, até mesmo depois do pecado dele, mas ele teve que colher as consequências das decisões que ele tomou, quando ele não temeu a Deus, quando ele não confiou em Deus. E Davi, em um momento, estava escondendo. Sabe aquela fase em que a pessoa desobedece e ela não quer lidar com aquilo, e ela está fugindo, mas chega uma hora que Deus pega, não tem como, tá? O profeta Natan chegou em Davi, lembrou ele do pecado, Salmo 51, Davi fica triste, pede perdão, e aqui no Salmo 32, olha o que ele diz, Davi fala: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, em cujo espírito não há engano. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos, pelo meu bramido em todo o dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Dá para ver, irmãos, como é que começou e como é que terminou? Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos. Lembra um corinho antigo? Enquanto eu calei os meus pecados, envelheci eu sei, de tão cansado, porque a tua mão pesava sobre mim, o meu vigor chegou ao fim. Assim eu confessei os meus pecados, e pelo sangue de Jesus eu fui lavado. Dá para perceber, irmãos? O perdão está disponível para todo mundo, todo mundo. Não é preciso guardar. Quando a pessoa não está em paz com Deus, até a carne dela, os ossos dela vão sentir de alguma forma. Uma observação, eu não estou querendo dizer com isso, irmãos, que toda a nossa enfermidade, seja ela emocional ou física, é por causa disso, tá? Vou explicar muito bem aqui. É bem possível você ser um crente em Jesus, estar bem com Deus, sua vida está bem, está tudo acertada com Deus, e mesmo assim você está passando por uma enfermidade. Seja ela algo simples ou algo complexo, tá? Isso não está te isentando, irmãos, de passar pelo sofrimento desse mundo. Mas a pessoa que está bem com Deus, mesmo nessa enfermidade, mesmo numa enfermidade difícil, pesada, ela tem paz com Deus. Dá para perceber a diferença? Ela consegue até transmitir a paz que ela tem no corpo frágil, às vezes de tratamento, de cirurgia, mostrar a paz que ela tem em Jesus. Essa paz que eu sinto em minha alma. Não é porque tudo me vai dar. Lembra que você aqui no último, né? E sofrimento, irmãos, pega todo mundo. Pega todo mundo. Talvez está te pegando agora. O seu sofrimento não quer dizer, tem pecado aí.
Não é isso que eu estou querendo dizer, irmãos. Porque é bem possível você estar sofrendo, mas estar em paz com Deus. É isso que eu quero dizer. Sua vida com Deus está bem? Pecados confessados, tudo acertado, você tem Jesus como Salvador, independente de estar enfermo ou não. Amém. É isso que importa, ter essa paz. Ter essa paz. Quando você faz isso, até o seu corpo colabora, né? Mesmo na enfermidade, você percebe que Deus está cuidando, está te carregando no colo. Enquanto que a pessoa que está longe de Deus, mesmo às vezes saudável, ela não tem paz com Deus. E aquilo, irmãos, faz um peso enorme na vida dela. Às vezes ela precisa ficar se anestesiando com um monte de ilusões aí para poder esquecer da necessidade que tem de Deus. É isso que eu quis dizer, irmãos. Que o pecado prejudica. Mas quando a pessoa está bem com Deus, quando ela não é sábia aos olhos, teme ao Senhor, aparta do mal, Deus vai trazer bênção, vai trazer bem-estar para ela. Você já experimentou essa paz com Deus? Talvez está aqui hoje à noite, você está ouvindo eu falar, que você fala, puxa vida, o que é essa paz? Eu nunca tive isso na minha vida, eu não sei o que é essa paz. Ela está oferecida para você. Tem um texto na palavra de Deus, eu queria compartilhar com você. Romanos capítulo 5, verso 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está falando assim, olha, nós agora temos paz com Deus. Está tudo em paz, por causa de Jesus. Se você se arrependeu dos seus pecados e falou, Deus me perdoa, eu peço teu perdão, eu recebo o que o Senhor fez na cruz para mim, o Senhor morreu pelos meus pecados. A Bíblia diz que você é perdoado, você é visto como justo pela justiça de Cristo, você é justificado agora. Ou seja, quando o juiz vai olhar para falar que é culpado ou inocente, ou justificado, ele vai falar, você é justificado. Não porque você é bonzinho, mas porque Cristo pagou tudo para você. Quando você pediu perdão e confiou nele. Você já confiou em Jesus Cristo como seu Salvador? Essa é a única maneira de ter paz verdadeira. E também experimentar esse bem-estar de dentro para fora, que começa aqui e vai para a eternidade. Jesus é a nossa sabedoria. Você sabe disso. Estamos falando disso. Estamos falando de sabedoria. E Jesus quer te dar todas essas recompensas para você. Eu vou então lembrá-lo desse convite maravilhoso para você receber Jesus como seu Salvador. Vou pedir que você feche os seus olhos, que você abaixe a sua cabeça nesse momento. Talvez você já ouviu uma, duas, várias vezes a respeito de Jesus Cristo, mas você nunca tomou uma decisão. Você sabia que você tem que, uma hora, tomar uma decisão com relação a isso? Deus vai cobrar isso de você. Ninguém vai fazer essa decisão por você, mas é você. E é entre você e Deus. Talvez você nunca experimentou isso, e eu gostaria de te fazer um convite. Se arrependa dos pecados. Creia em Jesus como seu Salvador. Ele morreu na cruz pelos seus pecados, pelos meus pecados. Eu tive que fazer isso, eu tinha 14 anos, eu me arrependi e eu clamei, pedi, Senhor, me perdoa, me salva. Eu recebo Jesus que morreu por mim como meu Salvador pessoal. E com 14 anos, eu pude então me tornar filho de Deus, porque eu fiz o que Deus prometeu, que me daria a vida eterna se eu assim fizesse. E eu recebi a salvação naquele dia. Se você nunca fez isso, hoje é o dia, agora é a hora. Eu posso orar por você. Você está sentindo Deus tocar no seu coração para se arrepender dos pecados e crer em Jesus como Salvador? Levanta a sua mão, pastor. Deus está tocando no meu coração. Eu nunca fiz isso. Mas eu gostaria de fazer. Deus está tocando aqui. Tem que ser algo entre você e Deus. Se Deus estiver tocando, eu estou disposto a conversar com você em qualquer momento sobre isso. Me procure, tá bom? Talvez você já fez isso e você lembrou da palavra aqui que você precisa de direção para as decisões, para fazer escolhas certas, para ter a prioridade certa. E Deus tocou no seu coração de algo que precisa ser acertado.
Você quer oração? Pastor, ore por mim. Deus me incomodou em algum ponto. Amém. Amém. Eu vou orar por você, meu irmão. Minha irmã. Eu preciso de direção, sabedoria para direção na minha vida. Seja lá que área. Pastor, ore por mim. Amém. Amém. Talvez você tenha sentido um peso nas suas costas que você lembrou agora que você não tem que carregar. Você tem que estar em paz com Deus. Tem algo que precisa ser confessado, tem algum pecado que precisa ser acertado com Deus. Olha que Deus na Bíblia, na palavra dele, ele diz que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não guarda com você, confessa, abre o seu coração, larga desse peso, experimenta de novo a paz com Deus. Esse bem-estar, independente da saúde física, mas a paz com Deus, isso vai se refletir até mesmo no nosso corpo. Pastor, ore por mim, eu tenho que lidar com isso. Tem coisa no meu coração que eu estou sentindo Deus me guiar para tomar decisões. Se você tem sentido Deus tocar e quer oração por isso, eu vou estar intercedendo por você.